Eu não sei o que irritou mais, se a derrota do Grêmio, a forma como ela aconteceu, ou a coletiva do Renato, completamente desconectada da realidade. A gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal, não esquece de curtir esse vídeo, deixar também os seus comentários, te inscreve no canal e ativa as notificações, ativa o sininho para saber de tudo o que acontece por aqui. Bom, o Grêmio perdeu para o Criciúma, 2-1, e o Renato, na sua entrevista coletiva, ele não fez uma autocrítica, apesar de dizer que ele faz autocrítica. Não, Renato, você não faz. Ele elencou vários fatores, culpou Deus e o mundo, culpou a enchente, culpou a imprensa, culpou o esquema com Monsalvo e Cristaldo. Eh, Todo mundo tem culpa, menos o Renato. Vamos lá, ele já abriu a coletiva dizendo: ó, vou falar aqui para responder várias perguntas de vocês, já vou falando então, vou mudar o esquema, porque eu disse que não ia dar certo. Ele está falando do esquema com Monsalve, Cristaldo, Soteldo e Braithwaite juntos. Eu falo para eles, nossos dois volantes, chegam no final dos jogos, só falta botar eles na ambulância e dar soro para eles, porque eles têm que correr que nem os condenados, porque a gente tem 4 atacantes, não é que eles não queiram voltar para marcar, não é a característica deles, e aí o desgaste é muito grande, e aí o adversário, sabendo disso, toca a bola de um lado, toca a bola do outro, cansa os nossos atacantes quando correm atrás, e quando eles não correm atrás, é aí que eles encontram os espaços. E aí a nossa defesa sofre. Esse é o nosso maior problema. Então, eu estou falando isso para vocês, que a gente não vai jogar mais assim, porque eu já falei isso para eles. Eu vou testar, mas pelo conhecimento que eu tenho de futebol, infelizmente não vai dar certo. Vai dar certo dessa forma num campeonato estadual, talvez. Mas ele fala que os problemas defensivos do Grêmio são por causa disso. Só que o Grêmio tomou 56, 57 gols na temporada. E esse esquema mal vem sendo utilizado. Quando ele utilizava o Pavon, que ele adora, o Grêmio tomava muito gol. Quando ele utilizou três zagueiros, deu uma estancada, mas mesmo assim seguiu tomando gol. E não tinha Monsalvo e Cristaldo. Então, essa desculpa é muito furada. E ela esconde uma coisa que é a seguinte: o Renato, com tempo para treinar, não conseguiu fazer um esquema que comportasse Cristaldo e Monsalve, que é o que ele deveria ter feito. Ele não conseguiu formatar um time que parasse de tomar gol e com esses dois jogadores tivesse ali um equilíbrio defensivo e ofensivo. Porque você não pode abrir mão dos seus melhores atletas. Ele falou que Barcelona, Manchester City podem jogar com quatro atacantes e o Grêmio não. Por quê? Se os técnicos de Manchester City e Barcelona conseguem jogar com quatro atacantes, eles estão dentro de uma outra realidade, uma realidade do país deles. Dentro da realidade do Brasil, o Grêmio, que é o Grêmio, deveria conseguir jogar assim, fazendo adaptações, fazendo modificações e priorizando esses jogadores. Mas o Renato vai mudar o esquema. E mudando esse esquema, ele prioriza alguns bruxos. Ele prioriza o senhor Reinaldo, que vive falhando na defesa e marca por EAD, à distância. Prioriza o João Pedro, que já foi um dos principais jogadores do Grêmio, hoje em dia está muito mal, vem em declínio. Ele prioriza os zagueiros. Hoje ele botou o Rodrigo Caio no jogo contra o Criciúma, mas ele não prioriza os seus melhores jogadores, que são justamente esses jogadores da frente. Então, o problema não são eles, o problema é você, que não conseguiu escalá-los e fazer um time equilibrado. O problema é técnico. E aí ele falou de novo da enchente, disse que o Grêmio podia ter parado o campeonato, que o presidente Alberto Guerra podia ter parado conforme regulamento. Eu confesso que eu não entendi muito bem. Talvez eu desconheça o regulamento, mas ficou até um tom de crítica. E aí relembrou todos os problemas que o Grêmio teve de não poder jogar na arena, só que o Grêmio vem jogando na arena e tem o seu CT. Perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Criciúma, ganhou do time C do Flamengo com as calças na mão. E aí? Tem o CT? Tem a arena? Segue culpando a enchente? Isso não é desculpa para os insucessos de agora ou para o pouquíssimo futebol, fraquíssimo futebol que o Grêmio vem apresentando. E aí, teve a questão da imprensa, né? Que a imprensa diz que ele não foi para Bragança, a imprensa joga a torcida contra ele e que há colorados na imprensa porque
querem ver ele longe e que o Grêmio incomoda demais o outro lado. Pelo amor de Deus, eu já tive lá do lado da imprensa. Tem colorado? Tem. Tem gremista? Tem. Como qualquer lugar. Tem os identificados e tem os que não são identificados. Só que você está despertando talvez a ira dos gremistas. Inclusive, alguns dos que fazem mais críticas não são colorados. Mas eu não estou aqui para apontar quem é, quem não é, né? Cada um sabe de si. Não é isso, Renato. E aí você também joga para a torcida. Porque sempre que bate na imprensa é jogar para a torcida. Um repórter não se calou e fez aquilo que a direção não faz em diversas vezes com você e peitou e lhe enfrentou. O José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha. Antes até de fazer a pergunta, se é que eu estou afim de fazer pergunta, Renato, eu quero te dizer o seguinte. Eu posso até ser um dos poucos que tu disse que não torce contra ti, eu te admiro profundamente como jornalista, como pessoa, sabe disso. Mas eu me sinto profundamente ofendido à medida que tu fala genericamente de jornalistas. Eu posso te garantir que nessa sala aqui, a grande maioria, se não a totalidade, são de pessoas honestas, que trabalham de maneira honesta, que ganham muito menos do que os fabulosos salários que são oferecidos no futebol, que tomam chuva hoje de noite também, como tu tomou, e que amanhã vão estar trabalhando em 2 ou 3 turnos até. Então, para a gente botar que algumas coisas precisam ser... Jogar o Léo, isso é a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer que treinador, tudo que é treinador tem esquema com empresário, tudo que é treinador faz esquema. Não é tudo que é treinador, a grande maioria não, mas tem alguns que têm esse problema. E se eu não falei 100%. Exatamente, mas do jeito que tu falaste, a torcida do Grêmio está ouvindo, está todo mundo ouvindo, e os que estão aqui, e tem muitos até que eu tenho certeza que tu está te referindo, que não estão aqui. Fica ruim, Renato. A gente te admira profundamente. E outra coisa, vou dar uns dados assim, o Grêmio sente falta da Arena, é verdade. Os 3 últimos jogos do Grêmio na Arena foram ruins. O Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro de uma maneira horrorosa. O Grêmio ganhou do Flamengo com o teu substituto aqui admitindo que jogou pior. E hoje perdeu para o Criciúma jogando pior, Renato. Então, a falta da Arena, ela está sendo contrariada pela Arena. O Grêmio foi campeão no maior título da história dele, do outro lado do mundo, com 2 gols teus, longe da Arena, longe do Olímpico. O Grêmio foi campeão brasileiro, primeira vez, em São Paulo, contra o São Paulo, no Morumbi lotado. O Grêmio foi campeão contigo, da América. O Renato falou que não estava generalizando, que não era por aí. Mas quando ele fala, ou ele dá nomes e diz o fulano, o ciclano e o beltrano falam de mim, ou ele não fala. Porque isso de a imprensa não cola mais. O torcedor do Grêmio tá de saco cheio. Pelo menos a maioria. Na minha bolha, o torcedor do Grêmio cansou. E não é culpa da imprensa. Então, imprensa, enchente e Monsalve Cristaldo juntos não foram responsáveis pela derrota para o Criciúma. Se não foi nenhum desses, quem foi, Renato? Bom, e você, o que achou de tudo isso, né? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais.